Olá meus amigos, olá meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos. Hoje eu quero falar algumas verdades aqui que não são muito ditas por aí. Eu tenho certeza que vai surpreender a muitos, mas ao mesmo tempo vai libertar, vai chacoalhar a muitas pessoas essas verdades. Como todos sabem, nas Escrituras existem duas alianças, a velha e a nova aliança. Hoje, todas as pessoas, elas sabem que nós estamos na nova aliança, mas a grande maioria não sabe exatamente quando começou a nova aliança. E quando eu falo a grande maioria, é a grande maioria mesmo. E por que eu tenho certeza ao falar isso? Porque o livro que as pessoas recorrem para entender a história, nele mesmo a nova aliança começa em um local totalmente errado. Se você analisar, você vai ver que no livro Bíblia, a nova aliança começa enquanto ainda a velha aliança está em vigor. Aí eu te pergunto, tem lógica isso? Pode existir uma nova aliança enquanto a velha ainda está em vigor? É óbvio que não. Em Lucas 2, diz que o Messias, ele foi levado ao templo para ser apresentado segundo a lei de Moisés, Lucas 2:22. Aí tem quem queira defender esse engano e fale, não, mas a nova aliança começou quando ele iniciou o seu ministério. Ali ele era criança ainda. Então, rasgue Mateus 5, porque em Mateus 5 ele mesmo fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Então ele estava cumprindo a lei. Então a lei estava em vigor. Se ela estava em vigor, não existia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento só pode passar a existir quando o Velho Testamento acaba. Ah, mas então quando que acabou então a Velha Aliança? A Velha Aliança, ela se acaba com a morte do Messias. É no corpo dele que a Velha Aliança se finda. Olha só, eu vou falar algo aqui muito simples, que eu creio que vai destravar seu entendimento se você ainda estiver com dúvidas sobre esse assunto. Pense comigo. As leis do Criador, elas foram criadas para serem seguidas, certo? Ninguém conseguia de fato seguir as leis. De repente chega o Messias e ele começa a as cumprir. Ele vai cumprindo uma, cumprindo outra, e durante toda a sua trajetória ele cumpre a lei, como fala em Mateus 5, eu vim cumprir. Então ele estava ali cumprindo a lei. De repente ele é morto por cumprir a lei. O que acontece? Os líderes religiosos, eles descumprem o acordo que existia com o Criador do Universo quando o matam. Porque você matar alguém que não estava cumprindo a lei, a própria lei dava aval para você. Mas você matar alguém que estava cumprindo, então nesse momento você perde a sua liderança, você perde o seu comando. Porque no acordo que foi feito, a pessoa que cumprisse a lei deveria viver e não ser morta. E eles vão lá e matam o Messias, e ele estava cumprindo a lei. Aí eu pergunto, por que eles mataram ele se ele estava cumprindo a lei? É simples de se entender. É porque o Messias, ao cumprir a lei, ele desmascarava aqueles homens. Ele deixava claro para as pessoas que aqueles homens estavam apenas sentados na cadeira de Moisés, eles estavam apenas dando ordens, como ele fala em Mateus 23, mas eles mesmos não faziam nada do que eles falavam. Então, eles foram desmascarados pelo Messias, porque o Messias, ao cumprir a lei, deixava claro que aqueles homens estavam enganando o povo. E aí eles, alvoroçados, raivosos, e ao matarem, o tiro sai pela culatra. Ou seja, eles atiram no próprio pé. O acordo, então, da velha aliança é desfeito e inicia-se uma nova aliança a partir desse momento. E essa nova aliança, ela tem outras regras, diferente da velha aliança. Como assim regras? A nova aliança, ela tem regras? Sim, ela tem regras. O problema é que esses homens que mataram o Messias foram os mesmos que compilaram esse livro Bíblia. Esse livro Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos, que a cada dia vem passando por transformações, traduções, é a Bíblia da mulher, é do homem, é tudo um comércio para vender. Mas esse livro que está em nossas mãos, ele não é a escritura original, né? Tanto é que ele está em português. A língua original escrita não foi em português. Então ele foi traduzido aonde se perdeu muita coisa e ao mesmo tempo ele foi compilado. Por quem? Pelos mesmos homens que mataram o Messias, que não aceitariam, né, perder a herança, como ele deixa claríssimo na parábola da vinha. Vocês me matarão para viver da minha herança. Então eles pegam a história toda, compilam em um livro e fazem o quê?
não dão crédito para a nova aliança. Dizem que estão na nova aliança, mas no próprio livro que eles compilaram, eles colocaram a nova aliança iniciando ali no nascimento do Messias para dar margem, para dar crédito ao templo, para dar crédito às leis de Moisés, porque eles não aceitaram o que o Messias ensinou. A gente tem que entender que ele foi justamente morto por causa disso, porque aqueles homens não aceitaram. E depois eles iam pegar e fazer um livro dando crédito ao que o Messias falou? Não, é óbvio que não. Então eles pegaram a história toda e fizeram o quê? O que o Messias falou lá em Mateus 9, quando ele fala que ninguém remenda pano novo em vestes velhas, e nem vestes velhas em pano novo. Isso é loucura, não suporta. Mas eles fizeram isso com o livro Bíblia. Eles colocaram aqui o Novo Testamento, que é o pano novo, eles colocaram remendado, né, pendurado no pano velho. Só que está chegando a hora desse remendo se soltar. Essa mensagem vai te ajudar a fazer isso. Porque se você não separar as duas alianças, primeiro, você nunca vai entender o plano de salvação do Pai. E é muito importante que você entenda. Por quê? Porque você entendendo, você não vai ser mais presas de homens. Porque a maioria das pessoas que dizem pregar, né, o evangelho, eles pregam a velha aliança. Eles trazem, né, tudo junto, é um pacote. Você vive na nova aliança, mas pratica diversos rituais que foram necessários para o povo de Israel. Como a Escritura fala, eles não tinham fé. Eles precisavam ver para crer. Por isso que o Messias veio curar os olhos dos cegos. Porque curar os olhos dos cegos é fazer as pessoas enxergarem pela fé. Não é vendo. Só que a gente vê que hoje as pessoas elas precisam ver para crer. Como o povo de Israel precisava. Isso é apostasia. Isso é a apostasia que Paulo falou que existiria. Né? Que o povo não ia conseguir se libertar tão fácil desses homens. Tem muitas pessoas que até têm o nome, né, da igreja, ou até do canal dela no YouTube, de Igreja da Graça, né? É tudo relacionado a querer dizer que está na graça, mas você percebe que eles trazem junto muitas regras da velha aliança ainda. Por quê? Porque não conseguem entender, porque estão remendados, não conseguem compreender o que é velha e nova aliança de fato. E aí eles trazem sempre alguns resquícios, eles trazem essa emenda, não está 100% separado, e aí com isso as pessoas vivem presas nas mãos dessas pessoas. Por isso que não há libertação. Ninguém libera ninguém. Está todo mundo escravo na mão daqueles que se levantam para serem líderes. O que na nova aliança, essa regra de líder não existe. Não existe. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre algumas exigências da nova aliança que as pessoas não compreendem porque estão fermentadas. Uma das exigências está em Mateus 20, a partir do verso 25, aonde o Messias ele deixa claro: não tenham líderes entre vocês, não tenham. Pegue sua Bíblia aí, leia, para não falar que eu estou falando besteira. E disse o Messias aos seus discípulos: bem sabeis que são os gentios que constituem lideranças sobre si, autoridades. Mas entre vós não pode ser assim. Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, ou seja, líder, que seja servo. No reino do Pai é diferente do reino do mundo. Mas aí eu pergunto, por que tem tanto líder aí? Não estão desobedecendo o que o Messias falou aqui em Mateus 20? É claro que estão. É porque eles não compreendem, estão como cegos. Quando eles leem as Escrituras, já estão condicionados a ler a Escritura como nova aliança ali no nascimento do Messias. E lá tem liderança, lá o Messias ia para o templo, lá tem diversos tipos de rituais que foram necessários para Israel, porque precisavam ver para crer, mas que nessa junção da velha e nova aliança, o que o Messias falou que isso não podia se fazer em Mateus 9, que é outra exigência da nova aliança, não misturem, porque senão o povo não vai compreender o plano de salvação. Mas eles trouxeram, e o povo pratica na maior naturalidade, que é o que eu falei, vivem a nova aliança, mas trazem junto o pacote da velha. Por quê? Porque homens maus, ao compilar o livro Bíblia, ou seja, ao colocar a escritura original no livro Bíblia,
fizeram essa junção da velha e nova aliança, remendaram, fizeram um remendo muito bem feitinho, e a humanidade come desse engano, lambuzando os beiços. Por quê? Porque a humanidade adora praticar rituais. A humanidade adora praticar essas coisas que não agregam em nada, mas o que de fato tem que fazer, eles se isentam, e naquele grande dia serão surpreendidos ao saber que todos esses rituais que eles continuam fazendo, que veio da nova aliança no pacote, tudo isso não serviu de nada, como Paulo fala lá em Efésios 2. Não é por obras que a humanidade vai se salvar. E que obras são essas? São justamente as obras que o povo de Israel praticava para se chegar ao Pai, que hoje não precisa mais. Obras que precisavam ser vistas pelos homens. E o pior é que tem muitos safados que ainda dizem que essas obras é obra de amor ao próximo que não salva. Olha que blasfêmia que esses homens fizeram. Porque eles querem que as pessoas continuem praticando as obras religiosas. Porque são essas que dão lucro para eles. A obra de amor ao próximo não dá lucro para o líder religioso. Então eles têm que inverter. Só que muitos invertem até inocentemente, porque estão fermentados. Agora, aqueles que invertem de forma maldosa, sabem da verdade, esses são piores, são crápulas. Porque não se faz isso, gente. Sabendo da verdade, entrega a verdade. Por que tem que mentir? É porque aí perde seus ganhos, né? Então as obras que não salvam mais são justamente essas que se findou no madeiro, obras religiosas, que não servem mais para nada. Só vai entender isso que eu estou falando aqueles que já estão com os olhos espirituais abertos. Que vão olhar para essas obras e falar, é verdade, por que eu estou ainda comendo esse pãozinho da padaria, esse vinhozinho que eles compram no mercado, falando que é o corpo do Messias, se na verdade, espiritualmente, o corpo dele é a sua palavra, é o seu Espírito Santo que eu preciso me alimentar para poder ser uma pessoa melhor. Não desse ritual, mas o que tem de gente praticando esse ritual e deixando de comer do pão vivo e receber o Espírito Santo do Pai, por causa desses homens que mantêm as pessoas presas nesses rituais para cego. Tem muita gente que até entendendo isso vão continuar praticando os rituais. Sabe por quê? Porque é mais prático praticar os rituais. O que é mais difícil? Comer um pãozinho e tomar um vinhozinho uma vez por mês no templo religioso e dizer que participou do corpo de Cristo, né, que é a sua ceia, né? O que é mais difícil? Isso ou você diariamente ter que se converter dos seus maus caminhos, porque o pão vivo, o pão que desce do céu, ele não vem uma vez por mês não, ele é diariamente. Ele está ali te conduzindo e te indicando o caminho da bênção, ele está ali te indicando o que você tem que fazer. Só que muitas das vezes esse caminho da bênção não é o caminho da prosperidade, não é o caminho da fartura, não é o caminho da bonança. Muitas das vezes é o caminho onde você vai ter que dividir, você vai ter que perder, você vai ter que devolver, como aconteceu com Zaqueu. Quem olha para a história de Zaqueu, hoje, nos dias de hoje, nunca faria o que Zaqueu fez. O quê? Eu vou ter que devolver tudo que eu consegui? De maneira alguma. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, como você vê até nas ruas aí nos carros, foi Deus que me deu, né? A placa na frente das mansões, foi Deus que me deu. Será que foi ele mesmo? Esse negócio de ter que devolver as coisas para os outros, a pessoa acha que isso é o demônio, mas não, essa é a verdade. Esse é o pão vivo, por isso que muitos não querem comer, preferem ir para o templo comer o pãozinho da igreja. Os rituais mantêm as pessoas cegas, assim como o povo de Israel era. Eu vou finalizar a mensagem agora, para ela não ficar muito longa, mas eu ia trazer aqui várias exigências que o Messias deixou claro nas Escrituras, como que funciona de fato a nova aliança, e você, ao compreender essas exigências, você vai ver que realmente nós estamos em apuros, porque os líderes religiosos não falam isso para o povo, eles distorcem tudo, né? Muitos cegamente, porque aprenderam com cegos e repassam o que aprenderam, mas muitos acredito que sabem até a verdade, mas não falam porque vão perder suas mordomias. E no meu caso, como eu não tenho mordomia nenhuma, porque eu não vivo do evangelho, não lucro com a palavra do Pai, então para mim o que importa de fato é trazer a verdade para que as pessoas se libertem. Eu vou finalizar, depois eu vou trazer uma outra mensagem falando sobre essas exigências, mas foi interessante fazer esse primeiro vídeo para você ter uma introdução sobre esse assunto. Eu vou finalizar aqui falando sobre mais uma das exigências que ele fez em Lucas 16, verso 18. É algo fantástico que ele diz aqui, que infelizmente também é muito distorcido dentro dos templos religiosos. Mas se você compreender, você vai ver que ele deixou claro como funciona a nova aliança. Mas
você só vai entender se você tirar o remendo. Tem que separar a velha e nova aliança para compreender. Ele diz assim no verso 18 de Lucas 16: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Eu gostaria que você, se puder, leia do verso 1 até o verso 17, que antecede esse verso, para você procurar entender aqui se em algum momento ele está falando de relacionamento de marido e mulher. Você vai perceber que quando ele fala o verso 18, ele está falando espiritualmente, ele não está falando de marido e mulher terreno, físico. Mas qualquer líder religioso, quando fala dessa passagem, eles falam de forma física. Eles não trazem o que o Messias de fato está tentando dizer aqui na parábola. Isso é um crime, gente. Eles pegam um verso, tiram do seu contexto com a maior naturalidade e o povo acha normal. Estão todos remendados mesmo, né? Enganados, fermentados. Nunca vão perceber que eles fizeram isso. Mas eu estou aqui para desmascarar isso. O verso 18 ele fala que qualquer que deixar a sua mulher e se casar com outra, ele está se referindo a quem no contexto de Lucas 16? Quem era aqui o noivo, né? Tente entender a história. Quem era aqui a noiva? Quem era a mulher aqui? Quem era o marido? E no contexto ele está chamando esses homens de traíras, está chamando eles de adúlteros, porque foi dada a eles a mordomia para cuidar do povo. Mas esses homens incentivaram Israel a pecar, a adulterar aí após outros deuses, a se tornarem povos cegos, né? Eles não trouxeram de fato a verdade que era para trazer. Eles cobravam além do que era para cobrar, né? E aí ele está falando para eles: eu como noivo, eu não posso ir atrás de outro povo enquanto a minha mulher não estiver em adultério, enquanto a minha mulher não estiver, né, me traindo. Mas eu posso ver, olha, leia o contexto para você ver se não é isso que ele está falando para os líderes religiosos. Eu posso ver que Israel está toda adúltera por causa de vocês que não deram a elas a palavra certa, a palavra na medida certa. Vocês se usurparam, seus mordomos dos infernos. Vocês lucraram em cima da noiva, que eu com muito carinho separei para vir me casar com ela. E quando eu chego aqui, o que eu encontro? Eu encontro um povo que está disposto a me matar por causa do engano de vocês. Aí ele fala: eu não posso me relacionar com outro povo enquanto não tiver adultério, mas agora eu estou vendo que tem. Aí ele fala: então eu posso ir sim atrás de outro povo, que depois ele foi, não estou falando besteira, ele se dirigiu aos gentios, aos outros povos, porque Israel estava toda adulta, porque senão ele tinha casado com ela. Só que ele deixa claro, olha aqui, ó, aqui está a grande verdade. Qualquer que se relacionar com a repudiada pelo marido, adultera com ela, adultera também. Então todos aqueles que estão praticando rituais, práticas que foram criadas para Israel, que hoje veio no pacote, essas pessoas estão em adultério aos olhos do Pai. Por isso que ele não se relaciona com ela. Por isso que você vê que essas pessoas não conseguem ouvir a voz do Pai. Precisam ir para o templo para ouvir a voz do homem. O Pai não se relaciona com a adúltera. E para se relacionar com ele, tem que sair do adultério. Todos aqueles que praticam rituais como ceia, batismo, ir para templo, que blasfêmia ir para templo na nova aliança. Ter um líder, como eu falei lá em Mateus 20, ele deixa claro que são gentios que levantam líderes sobre si. Você quer continuar sendo gentil? Que lá ele usou como uma crítica. Ou você quer fazer parte da nova Israel que Paulo fala em Hebreus 8? Uma pessoa que tem um líder sobre a cabeça dela não entendeu nada de João 10, que só existe um pastor e um rebanho. Não existe diversas igrejas com placas, não existe isso. Os nascidos do Espírito estão espalhados pelo mundo, é o trigo que ainda não foi colocado no celeiro, eles vivem no meio do joio mesmo, são criticados, nossa, vivem no meio de pecadores, e daí? O Messias também viveu e foi criticado por isso. O que importa não é o que está por fora, mas é o que está por dentro. Você quer se relacionar de fato com o verdadeiro marido? Abandone os amantes, pare de praticar adultério. Chame o Criador do Universo, como o Messias falou lá em Mateus 6. Chame ele para entrar no quarto com você e se relacionar só com você. Lá ele chama de hipócrita aquele que se relaciona para os outros verem. Isso é prostituição.
sabe? E essa prostituição dá muito lucro. Você vê quantas TVs lucram, quantos líderes lucram com as pessoas que se relacionam para os outros verem. Eles até filmam, né, a cara da pessoa ali se relacionando com seus amantes, todo mundo ali sentindo aquele orgasmo na hora do culto. Só que o verdadeiro marido está fora dessa festa. Quer chamar ele para se relacionar com você? Chame no quarto, de forma íntima, como ele falou em Mateus 6. E lá ainda ele fala, não use de vãs repetições como os gentios, hein? Acorde, olha a outra regra, eu nem coloquei essa regra aqui, outra exigência da nova aliança. Não usem de vãs repetições, de ficar toda hora falando a mesma coisa como papagaio, igual os religiosos fazem, porque o pai não suporta isso. O relacionamento dele é racional, é no dia a dia, é no momento, na hora de uma ação. Não é ficar ali, sabe, insistente, igual aquela mulher que fica no ouvido do marido falando. Não tem marido que suporta isso, não. O Criador já deixou a regra clara pela boca do Filho, quando ele esteve no meio da humanidade. Quer se relacionar comigo? Não fique toda hora falando a mesma coisa, que eu não suporto isso. Comigo é sim, sim e não, não. Espero ter me feito entender. E aguardem a próxima mensagem, que eu vou trazer diversas exigências que o Messias fez para a nova aliança, que a grande maioria das pessoas não sabem, porque o fermento dominou a humanidade. Que o Eterno abençoe a todos.